E se eu te dissesse que a sua ansiedade não é culpa sua? Muito provável que você tenha sido treinado a viver o amanhã. Muito provável a sociedade vem treinando a sua cabeça a você nunca estar presente de fato no agora, porque isso faria com que você se tornasse consciente. E se eu te falasse que tem maneiras de você conseguir resolver pelo menos minimamente a como sair ou começar a dar os primeiros passos desse momento de ansiedade, desse excesso de futuro? É justamente sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu espero que vocês fiquem até o final. Eu reservei alguns pontos mais importantes para trazer ao final, para fazer lógica naquilo que a gente vai amarrar. E o intuito aqui não é ser um coach, não é ser um treinador. Vocês me conhecem, eu acho isso completamente ridículo quem tenta vender esse tipo de imagem. É simplesmente uma pessoa que já foi extremamente ansiosa dos 15 até os 20 anos de idade e que aos poucos foi entendendo que a ansiedade, na verdade, ela não é um inimigo. Ela pode ser um mestre severo na sua vida. Olha, a frase de que a ansiedade é excesso de futuro, eu acho que isso é algo que já está bem cicatrizado. Eu acho que é um tema que muitas pessoas já abordaram. A gente sabe que a maneira de curar a ansiedade é sendo mais presente. Mas é muito fofo e bonitinho ouvir isso quando você está num turbilhão de eventos, de pensamentos, e você ouve alguém dizendo que é simples você sair disso. É só você ficar presente, é só você se conectar ao agora. Aí vem aquela pergunta, e como é que eu vou fazer isso, infeliz? E é justamente aí que a gente quer entrar, é justamente esse ponto que eu quero trazer para vocês. Porque vamos lá, primeiramente eu quero abordar para vocês o porquê que eu disse agora há pouco que muito provável que a sua ansiedade não é culpa sua. E realmente eu falei com força isso, eu falei com vontade, isso é um fato na minha cabeça. Porque tem várias origens de uma mente ansiosa. Pode ser uma origem familiar. Um menino que teve um pai, uma mãe que sempre cobrou muito dessa criança, mesmo quando a idade que ela tinha não seria o suficiente para ela realizar tais feitos. E no momento em que você passa por uma terceirização da sua própria ansiedade, você vira vítima dela e você vai se acostumando a viver com ela. Só que isso não é certo. Não é certo você se acostumar a viver com uma ansiedade que nem foi você que programou na sua própria cabeça. Porque eu vou explicar para vocês daqui a pouco que eu sinceramente acredito que existe uma certa ansiedade que ela é boa. Ela deve existir na sua cabeça. Porque um ser humano que não possui nada de ansiedade é um ser humano desleixado, largado, que ele simplesmente quer viver o presente em busca de sensações, satisfações pessoais e não se preocupa com as consequências que isso vai gerar em tempo futuro. Ele não se preocupa com alcançar algo maior. Porque alguém que não tem um mínimo de futuro em sua cabeça é uma pessoa que de fato não vai conseguir alcançá-lo. Ou o seu presente ele vai ser simplesmente replicado até o seu último dia de vida. E não só isso, né? Tem pessoas que acabam sendo ansiosas por conta dos seus chefes, por conta das pessoas que elas seguem. Porque imagina, você já olhou, você que é uma pessoa ansiosa que está assistindo esse vídeo, você já chegou a olhar com mais cuidado, mais carinho as pessoas que você segue no Instagram, por exemplo? Você já chegou a ver o tipo de conteúdo que você consome? O que você gosta de assistir no YouTube, por exemplo? E muitas das vezes são aqueles vídeos com 1 milhão de cortes, explosão, imagem. Às vezes você tá vendo Reels, tem um cara jogando GTA, um joguinho ali de baixo, porque ele tem que manter a sua atenção ali dentro. A questão é que tudo isso gira em torno de um algoritmo. E é claro que isso é feito para te segurar. E quanto mais você nutre esse algoritmo de que você de fato será segurado, mais ele vai te dar esse tipo de conteúdo. Então a gente tem que olhar a origem dessa ansiedade. Eu acredito que o primeiro fator que eu observaria novamente, se eu passasse mais uma vez por esse momento de ansiedade que eu tive na minha vida, eu já tive crise de ansiedade, ficar maluco da cabeça, achar que o mundo ia acabar. Se eu passasse mais uma vez por isso, um dos principais pontos que eu olharia é justamente a origem. Da onde está vindo essa ansiedade? É uma ansiedade que eu estou criando comigo mesmo? Sou eu que estou me cobrando porque eu quero alcançar um futuro muito grande? Será que é uma cobrança externa que nem a minha? Uma pessoa que quer que eu viva uma vida que eu sei que não me satisfaz, mas, pô, já que isso foi instaurado desde criança, eu tenho que seguir, né? É o meu cabresto aqui para eu conseguir ter um mínimo de propósito na minha vida. Ou será que é a própria sociedade capitalista e não indo contra aqui o ideal, que está utilizando aqui da sua vulnerabilidade para conseguir vender mais para você, utilizando a sua própria ansiedade? É justamente aí, é entender a origem. Entendida a origem, a gente consegue começar a tentar tratar. E eu falo muito que os nossos pensamentos, e quem nos acompanha aqui já há um tempo sabe o que eu vou dizer agora, é como se fossem vagões de trem. Quando você começa a observar a sua cabeça como uma grande locomotiva que está em cima de um trilho, você consegue manusear melhor quais são os seus pensamentos que você deve dar atenção ou quais são os pensamentos que você simplesmente deve deixar o vagão passar e não prestar tanta atenção. Então, sabendo observar quais são os vagões que você deve prestar mais atenção nesse trem, você consegue também definir qual que é a velocidade que esse trem corre na sua cabeça. Mas calma lá. Vamos lá, eu sei que está ficando muito ilustrativo, muito imaginário o que eu estou querendo dizer aqui. Digamos então que a trilha desse trem, o trilho desse trem, ou melhor dizendo, ele é os seus propósitos.
ele é justamente aquilo que você quer ter como base da sua vida. São seus pilares como ser humano. Tendo isso nítido, perfeito, agora você pode começar a se dar ao luxo de construir a sua locomotiva, que no caso é o seu eu, é a sua personalidade, é quem você realmente vai carregar frente aos outros. E este trem, esta locomotiva, ela é construída por meio de vagões. Cada vagão dessa locomotiva, ele representa um pensamento. Ele representa uma das ideias que estão passando na sua cabeça. Quantas vezes nós estamos no meio de um dia, do nada chega aquele tal pensamento intrusivo, algo que você sabe que você não pode pensar sobre isso, que você vai ficar mal. E parece que a sua cabeça, ela de propósito, traz isso para você. Só que como você não sabe o tamanho desse vagão, se é um vagão que vai até o final do trem, ou se é um vagão pequenininho, minúsculo, você dá atenção para ele como se ele fosse a própria locomotiva e você acaba se perdendo. Então, quando eu entendi a visualizar os meus pensamentos como vagões de trem, assim que chega um pensamento intrusivo, eu olho, olha lá, é aquele ali que eu sei que todo dia ele vai acabar passando aqui, mas ele é tão pequenininho, deixa eu acelerar ele passar aqui para eu já ir para o próximo. Ele fica tangível. Você consegue materializar seu pensamento fazendo isso. E você consegue também dar foco naqueles os quais são os pensamentos que você tem que dar mais atenção. Aquele pensamento de, por exemplo, porra, eu tenho um pepino muito grande para resolver entre eu e minha mulher, nós estamos maus, nós estamos em briga e a gente precisa resolver esse conflito. Esse é um vagão que ele deve ser grande. É um vagão que quando esse pensamento aparecer na sua cabeça, você... Calma, trem, desacelera, deixa eu prestar mais atenção nesse vagão, porque eu preciso realmente resolver ele para ele ficar um pouquinho menor e daqui a pouco, eventualmente, ele desaparecer. E a sua vida, as suas fases de vida, justamente são vagões aparecendo, desaparecendo, se alongando, ficando menores, enfim. É justamente esse movimento, essa flexibilidade desse trem que constrói você. Então, quando a gente fala sobre ansiedade, é justamente isso, é uma locomotiva que está numa velocidade que você já não consegue mais acompanhar. É justamente uma locomotiva em que os vagões não têm tamanho definido, não têm a velocidade que eles devem ocupar a sua cabeça enquanto esse trem estiver passando. E é aí que eu convido vocês a, primeiro, então, o que eu falei agora há pouco, buscar a origem. Buscar a origem do porquê que você se sente agoniado, você não consegue sentir o chão, você acha que está naquela imensidão que você não consegue tocar, você não consegue sentir o momento do agora, porque a sua mente está inundada e afundada de pensamentos futuros. E entendida essa origem, é justamente agora saber quais são os pensamentos que eu devo dar atenção, quais são os pensamentos que eu sei que eles vão aparecer inevitavelmente na minha cabeça, mas que eu posso agora me dar ao luxo de pensar, vai, para esse aqui eu vou destinar 2 minutinhos. Vamos ficar 2 minutos pensando nisso, vai cabeça. Me martiriza, acaba comigo, mas eu te dou 2 minutos, porque depois eu tenho que passar para o próximo vagão. E agora, já entrando com vocês aqui em uma outra vertente sobre a ansiedade, que quando ficou mais claro para mim, eu também consegui manusear esse demônio de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais descomplicada, é a questão de que o vazio existencial da sua própria cabeça, ele é o maior combustível para uma ansiedade. Você já não ouviu aquela frase? Mente vazia é a oficina do diabo. Isso tem um motivo. E eu também, de fato, associo esse motivo à briga espiritual mesmo, entre Deus e demônio. Porque se tem uma coisa que pode ser considerada como divina, são os propósitos. E se tem uma coisa que pode ser considerada como demoníaca, é o vazio existencial. Porque é justamente nesse terreno em que as ideias elas são mais facilmente introduzidas na sua cabeça. E eu te garanto, você vai lutar contra si mesmo. Não existe uma pessoa no mundo que quando está com a cabeça vazia, ela consegue ainda se sustentar, ter uma vida florida, não uma pessoa que já experimentou um pouco da iluminação. É claro, existem as pessoas que são mais matutas, pessoas que elas vivem uma vida em torno de sensações, e inclusive eu invejo muito essas pessoas, porque é muito mais fácil a vida delas. Sabe, aquela tua tia matuta que sempre está sorrindo, que vive uma vida simples, não julgue ela. Ela está vivendo o auge. O creme de la creme da felicidade. E é justamente isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, quando eu falo sobre vazio, como que você não permite um vazio na sua cabeça? É justamente construindo um propósito muito bem estruturado. Aqui no canal já tem vídeo sobre isso. Eu aconselho quem estiver perdido sobre esse assunto, sobre como delimitar um propósito, construir um ideal de vida, que busque esse vídeo. Não porque eu vou te ensinar a como construir um propósito, porque eu sou o seu coach. Muito pelo contrário. Eu vou simplesmente compartilhar com vocês como que eu construí os meus e dentro daquilo que você achar útil você vai trazer para sua vida. E foi justamente trazendo um propósito muito forte na minha vida, que foi: eu quero ser pai desde cedo, eu quero constituir uma família ainda cedo. Foi justamente com esse propósito que fez com que minha cabeça nunca estivesse vazia. Porque em algum momento eu tinha certeza que eu estava falhando ou em me tornar um ser humano melhor para ser um bom pai para os meus filhos, ou em me tornar um ser humano com mais riqueza para conseguir sustentar todas as qualidades e prazeres de vida que eu quero trazer para minha família, ou ser um ser humano que vai conseguir abraçar todos os anseios
psicológicos, traumas, etc., que eu sei que minha família vai passar. Então, como eu tinha esse propósito muito bem definido na minha cabeça, eu acabava não tendo esse vazio, porque ele sempre era preenchido com uma tarefa. Mas algumas pessoas vão dizer, nossa, não, mas aí você está exigindo demais de você mesmo, você está sendo muito rigoroso. Sim, e daí? Eu não entendo essa nossa geração que você não pode. Você não pode ter uma sensação ruim durante a sua vida. Você tem que passar do dia que você nasce ao dia que você morre só na felicidade. Ninguém pode te humilhar, você não pode cair, você não pode errar, você não pode fraquejar. Não, não pode isso. E no momento em que você quer uma vida lotada de prazeres, lotada de alegria, simplesmente conceitos positivos na sua vida, parabéns. A sua mente ela vai consequentemente ficar vazia, porque não existe um propósito que não demande a dor. Não existe um grande objetivo que faça com que você sangre para você chegar nele. E quanto mais fracos são os seus objetivos, e muitas das vezes objetivos fracos foram introduzidos por outras pessoas na sua cabeça, menor será a sua vontade de se dedicar para eles. E eu te garanto, quando você está em um momento de muita dedicação, por exemplo, você está no seu trabalho, você sabe que tem que entregar ali uma demanda hoje e se você não entregar hoje, você vai ser demitido. Eu te garanto que durante esse período, enquanto você estava na atividade, você não estava ansioso. Às vezes, antes da atividade, certamente você se inundou ali de ansiedade, que você sabia que esse prazo estava chegando, mas durante, dificilmente você vai alcançar isso. Outro ambiente também que gera muito isso pra gente é a academia. Quantas vezes você não foi pra academia, fez aquele treino pesado que você mal conseguia pensar? Aí sempre tem um infeliz pra ficar te testando, de ficar fazendo pergunta difícil, enquanto tu tá praticamente primata ali durante aquele momento, porque você quer simplesmente mover aquela carga. E o que você está fazendo nesse momento? Você está ocupando a sua cabeça. Você está se ocupando por um propósito. No caso da academia, no propósito de trazer saúde para o seu corpo e de estar se exaurindo ali, né? Já agora no trabalho, o propósito de você cumprir com uma demanda. Então por que você não cria um propósito da sua vida que ele sempre vai ser um mártir sobre os seus pensamentos e evitar com que a sua cabeça fique vazia? Porque com isso, você fica mais preso ao presente. Estando mais preso ao presente, o futuro ele vai te alcançar. Você vai estar olhando ele, mas você não vai estar inundado por ele. E agora, se vocês me permitem, eu quero entrar num lado um pouco mais filosófico sobre a visão de ansiedade. Até porque eu sinceramente acredito que um dos principais responsáveis por originar a ansiedade na sua cabeça é a sociedade. E Sartre já dizia, né? O inferno são os outros. Você não consegue gerar o seu próprio inferno. É justamente sob estímulos que não são tangíveis a você que o inferno é criado e predelimitado na sua própria cabeça e você acaba sendo utilizado como um instrumento de ou pensar ou fazer o mal. E é justamente nesses momentos que a ansiedade te alcança. A ansiedade nada mais é do que uma ferramenta do mal para conseguir te desvirtuar, tirar do seu caminho. Porque não existe uma pessoa ansiosa no mundo que é de fato produtiva perante a Deus. Uma pessoa que realmente consegue entregar valores e virtudes perante a Deus. Por quê? Porque valores e virtudes demandam tempo de construção, demandam tempo de autodesenvolvimento e conexão com Deus. Você consegue sentar e se conectar a Deus, conversar com Ele enquanto você está na correria? Muitas das vezes você esquece de Deus. E fica muito nítido, justamente pelo esse esquecimento daquilo que te norteia, que a ansiedade ela te tira do seu prumo. E quando Sartre traz essa frase pra gente, ele justamente está escancarando o quanto que você deve blindar a sua cabeça. Na verdade, eu acho esse termo muito errado, você ser blindado, porque não existe ninguém que é blindado. Não existe nenhuma blindagem que é bulletproof, que não vai passar nenhum tiro, que não vai passar nenhum pensamento negativo, que não vai acabar ali achando alguma brecha para te atingir. Então, enfim, peço perdão pelo uso errôneo aqui da palavra com vocês, mas o que eu estava querendo dizer é, no momento em que você entende que o ser humano ele tem a tendência de ser o seu inimigo, e aqui eu não vou ser fofo com vocês, eu sei que tem pessoas que acreditam que o ser humano ele nasce simplesmente puro e com a vontade de purificar a terra por meio do bem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano ele nasce maleável. E se tem uma pessoa que gosta de manusear e moldar o ser humano, é o mal. Porque o ser humano acaba virando seu instrumento. O bem não precisa de ser humano. Para ser criado, não precisa. O bem precisa do ser humano justamente para ser escancarado. Por conta das suas próprias atitudes, por conta do seu próprio exemplo. E, gente, peço perdão se eu acabei me aprofundando muito nessa questão. Mas, para finalizar aqui o vídeo com vocês, eu queria fazer uma pergunta. O seu agora, ele vale alguma coisa? Porque também de nada adianta você querer ter um propósito, você querer acabar com a sua ansiedade, se o seu agora não vale nada. Se o seu agora não vale nada, se você não sente prazer, se ele não tem valor tangível, não tem o porquê você buscar o seu agora. Deixando de ser tão aberta no que eu estou querendo dizer, quando eu falo, quando eu pergunto, né, se o seu agora tem ou não tem valor, na verdade o que eu estou querendo te perguntar é,
daquilo que você quer construir e que consequentemente vai gerar resultados em um tempo que futuramente vai ser dito como presente, aquilo vai te agregar algo em termos das boas sensações que o ser humano pode experimentar na vida? Ou é simplesmente um espectro de alcance que você quer chegar, mas que você não sabe ao mínimo se aquilo vai ou não vai te completar como pessoa? Porque quando não fica muito bem definido o propósito de uma forma em que vai ser algo que vai te engrandecer, ele vira um propósito vazio. Então, enfim, finalizando aqui o vídeo, eu falei para vocês sobre encontrar a origem dessa ansiedade, conseguir materializar os seus pensamentos para conseguir controlar melhor a ansiedade, com aquela alusão que a gente fez do trem. E agora há pouco eu falei que a sociedade vai fazer de tudo para conseguir te desvirtuar. E para encerrar, então, agora para ficar ainda mais claro, o que eu estou querendo dizer para vocês também não adianta ter propósito na sua cabeça se esse propósito não é um propósito prático em termos do que ele vai te entregar na sua vida. O ser humano ele funciona muito por meio daquele sistema de recompensa. É aquele sistema que a gente vê grandes nomes, por exemplo, Wesley de Lanogara explicando pra gente de que quando você se auto-recompensa por um feito seu, um feito intelectual, um feito produtivo, etc., o seu corpo tende a produzir mais desse efeito. E quando você tem um propósito muito bem definido e que ele vai de fato gerar uma boa consequência na sua vida, fica muito nítido de que o momento presente, o futuro, ele não faz tanto sentido desde que ele sacrifique o seu presente. Comente aqui o que você conseguiu pensar, o que você conseguiu estabelecer na sua cabeça como ferramenta para conseguir trazer mais iluminação sobre o presente, sobre o agora. Quais são as suas técnicas para conseguir afastar um pouco o futuro e ficar mais presente aqui no agora? E se esse vídeo fez sentido para você, se eu conseguir ajudar de alguma forma você enxergar melhor como ficar mais presente, como de alguma forma para saber lidar, porque aqui eu não quero que você cure a sua ansiedade, esse aqui não é o intuito, mas sim como saber lidar com ela, curta esse vídeo, compartilhe para colegas que você sabe que perde produtividade, perde na verdade virtudes por conta dessa ansiedade. E mais uma vez, fale sim, de fato, eu acho que deve existir ansiedade. Eu falei isso no começo do vídeo, que a ansiedade ela pode ser um bom chefe rigoroso da sua vida, porque, de novo, ela te obriga a correr atrás de conseguir algo maior, mas é uma frase que para mim é pragmática. Tudo em excesso faz mal. Inclusive, né, eu estava conversando agora há pouco com um colega meu de que o Mindfulness foi uma das ferramentas que ele utilizou para conseguir ficar mais próximo ao presente. Mindfulness é aquela técnica, né, quando você para, respira um pouco, deita ali em cima de uma cama e começa a sentir cada parte do seu corpo. Você presta atenção no seu pé, depois a sensação que você sente na sua panturrilha, na sua perna, vai subindo até chegar na cabeça e você vai fazendo isso, porque de fato isso te obriga a ficar no presente. Então fica aqui mais uma dica vindo desse colega, outra também vinda de outro colega, é você prestar atenção nas suas sensações. Então, tá muito ansioso? Cara, vai lá na torneira, abre a pia ali e bota a mão debaixo da água. Como assim? Justamente, para você sentir a sensação da água passando pelos seus dedos. Parece besteira, mas quando eu tive uma crise de ansiedade, eu ouvindo, né, esse colega dando essa dica, acabou que foi justamente o que eu fiz no momento. Eu saí da sala, que eu estava ansioso, que eu estava sabendo que eu ia entrar em um colapso, e eu comecei a sentir a textura do casaco que eu estava sentindo. E aquela sensação da textura no meu dedo fez eu voltar mais pro presente. E então você entende que muitas das vezes não é o racionalismo que vai fazer com que você acabe com a sua ansiedade, é justamente o quanto que você presta atenção nas suas sensações.